Vamos lá, para a leitura da palavra de Deus. Eu vou ler aqui junto com vocês, tá? Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntar: quem és tu? E ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: quem és, pois? És tu Elias? E ele disse: não sou. És tu profeta? Respondeu: não. E disseram-lhe, pois: declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? E então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. E perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? Respondeu-lhes João: eu batizo com água, mas no meio de vós está quem vos não conheceis, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Estas coisas se passaram em Betânia, do outro lado do Jordão. Então João estava onde João estava batizando. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E este, a favor de quem eu disse: após mim vem um varão que tem a primazia, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas a fim de que ele fosse manifestado a Israel, vim por isso, batizando com água. E João testemunhou, dizendo: viu o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Bom, meus irmãos, primeiro ponto aqui, antes da gente começar a falar um pouquinho. Aqui nós temos dois personagens. Aqui nós temos o escritor, que é João, o apóstolo. E nós temos aqui de quem João, o apóstolo, vai falar, que é de João Batista. O apóstolo João, ele sempre no evangelho em que ele escreve, a intenção dele, meus amados, é sempre mostrar Jesus. É sempre dizer quem é Jesus. Esse é o propósito. Nos outros evangelhos, quando eles vão falar um pouquinho sobre João Batista, que não é o apóstolo, só para a gente não se confundir, tá bom? Quando eu era novinho, eu me confundia um pouquinho. Agora já está bem claro. Eu sei quem é o João, né? Então, João é o escritor aqui do evangelho, e João Batista era a pessoa que estava ali proclamando Cristo, tá? Nos outros evangelhos, os outros escritores vão falar um pouco mais sobre João, vão descrever melhor João. Mas só que aqui João, o apóstolo, ele vai falar o que João veio fazer, de fato. Mesmo os outros evangelhos descrevendo um pouquinho mais sobre João Batista nunca teve a intenção de ser o cara, vamos dizer um pouquinho assim. E de ser aquele que veio para profetizar, ou aquele que veio para falar: eu sou o que Deus escolheu para falar que Jesus viria. Não, não era o intuito dele falar isso. Mas sim de arrumar o caminho para o Messias. Vamos lá. A introdução histórica desse evangelho começa com um testemunho de João Batista. Daí a gente vê aqui, se a gente for pegar no início aqui, quando o apóstolo João apresenta aqui, ele vai falar do verbo, né, que o verbo estava com Deus, que o verbo era Deus. E logo depois, ele vai falar aqui do testemunho de João Batista. Ele vai falar ali por que João Batista veio. Ele vai falar no versículo, a partir aqui do versículo 15, certo? Porém, João Batista já tinha falado o que ele veio fazer. A partir do versículo 19, o que acontece? João tem que repetir o testemunho dele. Por quê? Algumas pessoas, né, que trabalhavam ali no Sinédrio, uns sacerdotes, alguns levitas, eles ficaram sabendo, né, que existia um homem que estava ali incomodando as pessoas, falando desse Messias, falando ali que o Messias estava vindo. Né? Se a gente for pegar, se a gente for entender um pouquinho mais, eu creio que nessa época muitos Messias se manifestaram ali. Muitos se manifestaram dizendo que era o Messias. E era o trabalho do Sinédrio, investigar o que estava acontecendo. Então, o João Batista foi levado para ser interrogado. Vamos lá.
O testemunho de João Batista está ligado com a identificação significativa do Verbo, que é Cristo Senhor, que estava no mundo a fim de revelar o Pai. O propósito do escritor torna-se patente na seleção dos eventos que logo revelam a trágica separação daqueles que creem dos que não creem. Bom, aqui nós tínhamos dois tipos de pessoas. Aqueles que realmente que creem que o Messias estava vindo, que o Messias ali estava sendo anunciado, e aqueles que não creem. Aqueles que só queriam saber, na verdade, aqueles que só queriam interrogar João, ou aqueles, né, que só queriam, né, entender o que estava acontecendo ali, ou os curiosos, mas existia um grupo que estava interessado em saber se realmente o Messias estava vindo. Vamos começar aqui a partir do versículo 19. Para vocês terem uma ideia, meus amados, há 400 anos, antes aqui de João proclamar ali o Evangelho, havia 400 anos. 400 anos de silêncio profético. Nada era falado, nada era registrado, né? João Batista começa a pregar às margens do Rio Jordão. João Batista ali, ele começa ali a falar às margens do Rio Jordão, mas só que ele foi falar, não foi dentro do Sinédrio. Não foi lá dentro, né, dos locais onde as pessoas se reuniam, né? Não foi ali no meio, né, desses judeus, mas foi no deserto. Foi lá no deserto que João foi falar do Messias. Foi lá no deserto que João foi ali arrumar esse caminho para que o nosso rei viesse. Essa era a ideia. O impacto de sua pregação era notória. Por quê? Não era simplesmente o fato de João estar no deserto falando. Muitas pessoas iam para saber o que esse homem estava falando. Então João tinha muitos seguidores. João tinha discípulos também. E isso, com certeza, chegou até a voz do Sinédrio, até a voz desses sacerdotes, até a voz, chegou até os ouvidos dessas pessoas. A voz de João chegou até o ouvido deles. E isso dali, com certeza, começou a incomodar essas pessoas. Começou a incomodar essas pessoas que ali, né, trabalhavam no Sinédrio. Então vamos lá. As multidões ali, era muita gente que acompanhava João, né? E ali, eles ouviam essa voz que clamava no deserto. Jesus, ele vai chegar a dizer, meus irmãos, que lá em Mateus capítulo 11, do versículo 11, Jesus vai dizer dessa forma: entre os nascidos de mulher, ninguém era maior que João Batista. O nosso próprio Cristo vai falar isso, que João Batista era um grande homem ali, um grande representante ali, né? Essa voz que clamava no deserto era uma voz como se fosse uma lâmpada que ardia ali na vida daquelas pessoas. Né? O seu propósito não era exaltar a si mesmo. Ele não tinha esse desejo de se exaltar. Não, o propósito dele era anunciar Cristo. Esse era o propósito dele. O prazer dele era ver crescendo Cristo na vida dele. E ele diminuindo. Esse era o propósito de João Batista. A pregação de João Batista, ela perturbou ali o Sinédrio. Perturbou as pessoas que estavam ali. E o que aconteceu? Eles enviaram uma comitiva para poder interrogar João. E essa comitiva aí, ali tinha sacerdotes e tinham levitas. Assim que eles ficaram sabendo de tudo isso que estava acontecendo, eles precisavam ali tomar uma atitude. Então eles fizeram uma reunião entre eles e falaram assim, ó, vão vocês e mais vocês precisam ir lá e saber o que está acontecendo. Quem é esse homem que todos falam que está clamando no deserto? Quem é esse homem que fala que batiza? Que batismo é esse? Nós queremos saber. E ali foi enviada uma comitiva para poder saber o que estava acontecendo. Em virtude da ampla influência exercida ali por João Batista ele tinha uma grande influência ali no meio do povo, né? Era muito conhecido, né? Teria sido irresponsável da parte dos líderes ali do Sinédrio, né? De investigá-lo, de saber realmente o que estava acontecendo. Como o Sinédrio era largamente controlado pela família do sumo sacerdote, era isso daqui, a família do sumo sacerdote era que controlava ali o Sinédrio. Os enviados eram quem? Que eu já falei, eram o sacerdote e os levitas. Foram eles que foram enviados. E eles estavam mais interessados do quê? Eles estavam mais na questão da purificação, no ritual ali do templo, né?
do que qualquer outra coisa. Então, por isso que eles mandam ali essas pessoas para poder investigar João, porque a preocupação deles era com o batismo que João estava fazendo. A maior preocupação deles era essa daí. Havia ali muitos questionamentos a respeito de João Batista. Muitos duvidavam e pairava no ar acerca de sua identidade. Por mais, meus irmãos, que eles assim ouviam falar, algumas pessoas conheciam João Batista, mas qual que era a dúvida deles? Pô, mas esse homem está falando que ele é o quem? Se ele está anunciando ele é o Messias? João não falava isso. Mas essa era a ideia deles. Ele é quem? Será que é Elias? Ele veio no corpo de Elias? Né? Ele veio, né, no espírito de Elias? Né? Ou será que ele é um profeta? Depois de 400 anos, Deus enviou um profeta para poder nos falar? Eles tinham essas dúvidas com eles ali. Em primeiro lugar, quem era o precursor? Que na verdade é o que não era. Então vamos lá, para vocês entenderem um pouquinho. William Hendricks, ele vai dizer dessa forma, que o quarto evangelho não propõe a enfatizar o aparecimento de João Batista. Não é essa a ideia. Seu estilo de vida, a sua pregação, o entusiasmo que sua presença criou entre o povo, ou mesmo seus batismos. Não é essa a ideia. O autor parece aceitar como fato que os leitores já estavam ali familiarizados com a vida de João. Né? Ali as pessoas já sabiam mais ou menos como que era o João. Né? João Batista declarou categoricamente que ele não era o Cristo. Versículo 19 e 20, ele vai dizer assim, ó, olha lá o que ele diz. E esse foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém, sacerdotes e levitas, para lhe perguntarem, quem és tu? E ele confessou, ele confessou e não negou. Eu não sou o Cristo. Se é isso que vocês querem saber, eu não sou o Cristo. Meus irmãos, João Batista, assim, ele foi bem claro. Ele não era o Cristo, ele podia ser o primo de Jesus. Ele era o primo de Jesus. Né? Ele podia ali ser o amigo do noivo, mas ele não era o noivo. Ele podia ali ser um representante de Cristo, mas ele não era o Cristo. Então ele sabia muito bem de quem ele era. Meus irmãos, será que realmente nós sabemos quem nós somos e qual que é a nossa missão aqui nessa terra? Quando nós nos deparamos como um homem que nem João, um homem que realmente sabia, e ele vai falar depois lá para frente que ele não era nem digno de desatar a sandália de Cristo. E nós? Quem realmente nós somos perante o Senhor? O que é a sociedade, aqueles que receberam a Jesus, como eles têm representado Cristo, como eles têm apresentado o Senhor, como eles têm limpado o caminho para Jesus, poder entrar nas vidas daqueles que ainda não conhecem o Salvador. Como tem sido o nosso testemunho? Será que o nosso primeiro testemunho é falar de Jesus? Ou será que o nosso primeiro testemunho é falar de nós mesmos? João Batista, o primeiro testemunho dele aqui foi falar de Cristo. Foi falar quem era o Senhor. Eu não estou falando, irmão, que nós não devemos dar testemunho de nós devemos dar testemunho sim. Que Jesus nos salvou, que Jesus nos libertou. Devemos sim, isso é importante. Mas qual tem sido a primeira ação na sua vida? Quem é Jesus para você? O que Jesus fez por você? A essa altura, deparamos pela primeira vez nesse evangelho com o termo judeus. Meus irmãos, ali esse comitê, essas pessoas, eles eram judeus, certo? Para a gente deixar algumas coisas muito claras aqui, né? João Batista, ele também era judeu. Então isso quer dizer, meu irmão, que João Batista ele não tinha a raiva dos judeus. Então é bom deixar muito claro alguns pontos aqui. Então vamos lá. Ali identificando não o povo como um todo, não o povo como um todo, essas pessoas da comitiva, esse sacerdote, esses levitas que foram ali interrogar João, só para a gente entender um pouquinho, né? Essas pessoas aí eram um grupo específico. Tá? No caso, o sistema religioso institucional em Jerusalém, incluindo ali o Sinédrio e as suas autoridades do templo. Em certas passagens, nós vamos ver aqui, né, falando ali dos judeus, dos galileus, como está lá no capítulo 7 de João. Também outras vezes, o significado ele vai ser bem geral, vai falar realmente do povo judeu. Às vezes é muito importante a gente prestar atenção nos capítulos, nos versículos do que está dizendo. Quem é o povo judeu e quem eram esses homens. Sabe por quê, meus irmãos? Isso daí vai evitar da gente suponhar que o evangelista aqui, o João Batista, né, ele era hostil aos judeus. Ou qualquer outra passagem. Né?
alguns homens, umas pessoas. Algumas pessoas. Então, por que eu estou falando isso? Que muitas vezes eu vejo por aí o pessoal falando muito, os judeus, os fariseus. Não é todos, meus irmãos. É alguns só. E como está bem colocado aqui, né? João Batista ele era judeu também. Né? Então está bem colocado algumas pessoas, alguns judeus, alguns fariseus. Pessoas entendidas ali do Sinédrio. Pessoas que sabiam e conheciam, né, a palavra de Deus. Né? Porém, eles tinham os questionamentos deles. E eles foram lá para poder interrogar João. Irmãos, eu abri um parênteses aqui nesse momento que é muito importante, tá bom? Para a gente entender um pouquinho, porque assim eu vejo muitas pessoas, às vezes, julgando demais algumas coisas que não são verdades. Tá bom? Então aqui é alguns judeus, tá bom? Só para a gente poder entender um pouquinho essa parte aqui. Vamos lá, vamos continuar aqui. Em segundo lugar, quem o precursor era de verdade? Quem era ele? No versículo 22, né, vai dizer assim, ó. E disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àquele que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, presta atenção. Eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Então vamos lá. Primeira coisa aqui, ó. Depois ali deles ouvirem ali de João, né, quem ele não era. Os sacerdotes levitas queriam ouvir de João uma resposta positiva. Eles precisavam de um relato. Eles precisavam de algo para eles poderem mandar para as pessoas de alto patente, as pessoas ali que tinham uma patente maior lá no Sinédrio. Eles precisavam dessa resposta. Né? Eles precisavam desse interrogatório. Na área jurídica, aí o Robson vai saber muito bem essa parte jurídica, né? Essa interrogação e poder interrogar ali as pessoas. Eles precisavam disso daí. Eles precisavam levar um relatório ali, né, para saber realmente quem era João. E precisava saber da boca de João. Então vamos lá. Ele era o preparador do caminho do Messias. João, ele não era um eco, não era simplesmente assim um eco que estava ali no deserto. Era uma voz. Aqui diz a voz que está ali falando no deserto. Vamos colocar mais ou menos assim. Não era uma voz que ecoava ali no templo. Não era no templo ali que essa voz estava ecoando. Nos lugares sagrados também não. Mas a voz que ecoava no deserto. Ele veio preparar o caminho para o Messias. Que maravilha! João Batista veio preparar o caminho para o nosso Salvador. É isso que João Batista estava fazendo. Ele estava ali aterrando os vales. Ele estava nivelando o caminho para que o Senhor viesse passar. Né? Ele estava nivelando os montes. Ele estava endireitando os caminhos tortos. É isso que João Batista estava fazendo ali. Ele estava aterrando os vales, nivelando os montes, endireitando os caminhos tortos e aplainando os caminhos escabrosos. Isso daqui é citado lá em Isaías, capítulo 40. Vocês querem ler comigo? Vamos lá. Isaías, capítulo 40, versículo 3. Olha só. João aqui está citando Isaías, capítulo 40, meus amados. Presta atenção aqui. Vamos ler ali. Isaías 40, versículo 3. Diz assim, a voz do que clama do deserto. Preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Está um pouquinho diferente minha Bíblia aqui. Pode passar, próximo. Todo vale está aterrado e nivelados. Todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado. E os lugares escabrosos aplanados. Olha só. João estava citando Isaías. Isaías capítulo 40. Lá no livro de Isaías já estava citando ali que o nosso Senhor estava vindo. E que esses caminhos, eles tinham que ser aplanados. E que esses caminhos tinham que ser endireitados. Para que o nosso mestre pudesse passar. E era isso que João estava fazendo ali. O caminho do Oriente não estava ali nivelados, não. Quando o rei, isso era normal, quando o rei, né, vinha visitar outra cidade ou uma província, o que acontecia ali, meus irmãos? Ele mandava os seus engenheiros ali na frente. Para poder o quê? Para poder abrir estradas. Para poder arrumar o caminho para que esse rei passasse. E por que tinha que ser diferente com o nosso Salvador? E João estava fazendo isso. O que esses engenheiros faziam ali para esses reis passar, João e Batista estavam fazendo do mesmo jeito. Estavam endireitando o caminho para o nosso Salvador passar. Para o nosso Redentor. Para o Cristo, o Senhor dos senhores. O Rei dos reis. O soberano. Que maravilha, meus irmãos. Aqui também vai falar que João era o batizador com água. Era a pessoa que batizava com água.
A maior preocupação ali dos emissários do Sinédrio não era com a mensagem de João, mas sim com o seu batismo. Tanto Cristo quanto Elias, assim como o profeta, viriam o quê? Viriam purificar o povo em ritos de purificação. O batismo de João era um batismo de arrependimento. Era um batismo de arrependimento para que as pessoas ali se arrependessem. Para que as pessoas ali, entendessem o que foi falado lá em Isaías. Para eles se lembrarem. Vocês não lembram mais o que foi citado lá em Isaías? Vocês não lembram mais de nada. Essas pessoas aqui do Sinédrio, né, esses fariseus, eles nem lembravam mais disso. Eles não estavam preocupados nem com isso. Eles estavam preocupados ali simplesmente com um homem que estava ali batizando. Eles estavam cegos nos seus entendimentos. E eles conheciam essa passagem. E eles conheciam. O batismo de João era um batismo preparatório. Era um batismo que estava preparando as pessoas para o que viria depois. Preparando as pessoas para o Rei dos Reis. O Messias. O Salvador. Preparando as pessoas para que eles recebessem o verdadeiro batismo com o Espírito Santo. Quando nós recebemos, quando nós nos entregamos ao Senhor. É isso que João Batista estava fazendo. Ele estava ali preparando essas pessoas. Aleluias. Hendricks vai dizer assim: é oportuno quando escreve, ao dizer, eu batizo com água. João aponta para o fato de que existe uma grande diferença entre o que ele está fazendo e o que o Messias fará. João sabia dessa diferença. Ele sabia o que ele estava fazendo e o que o Messias iria fazer, porque ele não era o Messias. Isso tem que ficar muito claro, porque muitas pessoas ainda sobem em cima dos púlpitos e eles colocam de uma forma como se eles fossem o Cristo. Tem que ficar muito claro isso. Somente o Messias pode conhecer aquilo que é a água simbolizada. Somente o Messias sabia o que estava acontecendo ali. Ele se considerava indigno de ser escravo do Messias. Como assim? Vamos entender um pouquinho aqui, no versículo 26 ao 28. Ali, meus amados, ali vai falar ali que João não era nem digno de desamarrar as sandálias do Messias. Os sacerdotes e levitas, embora trabalhassem no templo e estivessem estreitamente ligados ao culto judaico, não conheciam o Messias. Eles não sabiam quem era o Messias. Os seus olhos estavam cegos. A mente deles não tinha mais aquela sensibilidade, né, do Antigo Testamento. Porque o pensamento deles realmente era só interrogar João. Era só saber o que João estava fazendo, o que João queria. Era só ali colocar no seu relatório quem era João de fato. Fala, João, eu só quero uma brechinha aqui para a gente poder prender você. Fala, João, vai e fala. Só quero que você fale que você é o Messias. Só quero que você fale que você é Isaías, que vem do Espírito de Isaías. Eles só queriam essa brecha. Eles só queriam ali. E mais, eu quero dizer, eu quero saber qual que é esse seu batismo aí. Por que você está batizando as pessoas? Só que João não caiu na deles, porque ele sabia qual era o seu papel. Ele era um homem que entendia a sua posição como servo do Senhor. Vamos lá, João, por sua vez, sabia que Jesus viria depois dele. E ele próprio não era digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Mesmo ele sendo o maior de todos os homens, conforme a afirmação de Jesus, como eu já citei, em Mateus capítulo 11, versículo 11, João se considerava um menor. Olha só, meu irmão. Quando fala aqui, que nem eu falei assim, essa função aqui, desatar as correias de um hóspede, antigamente, ou nesse tempo aqui, era um papel de um escravo. Só para vocês entenderem. João vai falar aqui que ele não era nem digno de ser escravo de Jesus. Meu Deus. É isso que João está falando aqui. Eu não sou nem digno de ser escravo desse homem. Meu Deus do céu. Olha para isso. Vocês estão entendendo? Deu para entender um pouquinho aqui? João aqui está falando que ele não era nem digno de ser escravo de Jesus. A humildade de João reprovava o orgulho dos fariseus. Aqueles homens orgulhosos, aqueles homens que se diziam ser tão entendidos, aqueles homens que se diziam ser tão conhecidos assim da Torá, tão arrogantes, tão soberbos. João, com a sua simplicidade,
E ele nunca olhando se ele era humilde, não, porque a pessoa que é humilde, ela não fala. Ela simplesmente ela faz. É a forma dela. Quando a gente fala que nós somos humildes, nós não somos mais humildes. Quando nós reconhecemos. Mas simplesmente ele era. Terceiro lugar, o testemunho que o precursor dava acerca do Messias. Então vamos lá, do versículo 29 ao 34. Primeiro ponto aqui. Ele já tinha ali anunciado aos fariseus. João já tinha ali falado para eles, né? Mas mesmo assim eles não conheciam a Jesus e não entenderam muito bem ali. João Batista ele vai fazer o quê? Ele vai começar a descrevê-los para os seus interrogadores. Ele vai começar a descrever ali Jesus para as pessoas que estavam ali interrogando ele. Primeira coisa, no versículo 29. Olha só. Ele vai dizer assim, ó. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Porque no dia seguinte ali, né, ele vai ali falar para essa comitiva, para essas pessoas, ele vai falar, tá vendo? Ó, olha lá o Cordeiro de Deus. É ele que tira o pecado do mundo. Embora, meus amados, a figura do Cordeiro possa apontar para a mansidão de Jesus, esse não era o foco de João Batista. Sua ênfase está em Jesus ser o quê? Deus para expiar os nossos pecados. É isso daqui que João está falando. Jesus, o sacrifício vivo. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É isso que a palavra de Deus está falando. Jesus é o Cordeiro mencionado também por Abraão, a Isaac no Monte Moriá, como provisão de Deus. Lá em Gênesis 22 e 8. Também em Isaías 53, versículo 7, Jesus é o Cordeiro que Isaías disse que seria imolado. Também lá em Êxodo 12, 5, Jesus é o verdadeiro Cordeiro, do qual o Cordeiro da Páscoa no Egito tinha sido um tipo vivido. Jesus é o Cordeiro providenciado por Deus. Sabe desde quando? Desde toda a eternidade. Jesus, ele é o Cordeiro de Deus. E ele não foi preparado por homens, não. Ele foi preparado por Deus. Ele não foi enviado por qualquer um, não. João preparou o caminho. Não foi ele que enviou Jesus. Quem enviou foi Deus. Ele veio da parte de Deus. Foi Deus que enviou o nosso Cordeiro, o nosso Senhor, para que ele viesse tirar o pecado do mundo. Nossos pensamentos acerca de Jesus precisam ser mais realinhados. Nós precisamos entender melhor quem realmente é o Messias para nossas vidas. Nós precisamos apresentar melhor o nosso Salvador, como João Batista está apresentando Cristo aqui para essas pessoas. Nós precisamos o quê? Servi-lo mais fielmente. Devemos servir a Jesus mais fielmente, como nosso mestre. Devemos também obedecê-lo lealmente. Devemos ser leal a Jesus. Devemos também estudar os seus ensinos zelosamente, como nosso maior profeta. Devemos também andar diligentemente em seus passos, como o nosso exemplo. O maior exemplo que você pode ter nessa vida é Jesus. Ele é o maior exemplo para nós. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Acima de tudo, porém, devemos olhar para Ele como o nosso sacrifício. Como nosso substituto. Jesus substituiu eu, você, ali na cruz. Aquele que levou nossos pecados sobre a cruz. Devemos olhar para o seu sangue derramado, que nos limpa de todo pecado. Devemos também nos gloriar. Não é em nós, não. Nós devemos nos gloriar na cruz de Cristo. Devemos também pregar apenas Cristo. E esse crucificado. É dele que nós devemos falar para aqueles que estão perdidos. Para aqueles que não tiveram encontro com Jesus. É do Senhor Jesus que nós devemos falar. Aleluias. Aqui está a pedra da esquina da fé cristã. Aqui está a raiz que sustenta o cristianismo. É Cristo, Senhor. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo veio ao mundo, não foi como um rei político, não. Ele não veio para trazer política ou para ficar aí debatendo com outras pessoas, não. Não foi para isso que Cristo veio, não. Cristo não veio ao mundo, não foi como um grande filósofo, não. Não, Cristo não veio ao mundo, não foi como um mestre moral. Não, Cristo não veio ao mundo como um operador de milagre, como muitas pessoas pensam.
Mas ele veio como o Cordeiro de Deus. Ele veio para derramar o seu sangue, sabe em favor de quem? Em favor de você, em favor de mim. Foi isso que ele veio fazer por nós, meus amados. Ele veio fazer o que nenhuma religião pode fazer. Ele veio fazer o que nenhum dinheiro pode comprar. E que nenhum esforço humano podia fazer. Ele veio, sabe para quê? Para tirar o pecado do mundo. Cristo é o Salvador soberano e ele é completo. Você não precisa mais de nada. Você só precisa ter Jesus na sua vida e segui-lo, e servi-lo, e ser leal a Ele, e ser fiel a Ele. É isso que você precisa. Cristo é o Salvador, soberano e completo. A sua obra foi consumada. A sua obra na cruz, ela foi perfeita. A sua obra na cruz, ela foi cabal. Ela foi suficiente para tirar o pecado do mundo. No entanto, meus amados, por que o Cordeiro era tão necessário, então? O Cordeiro se manifestou para tirar o pecado do mundo. Sabe por quê? Porque o pecado é tão mau. O pecado é tão repulsivo. Ele é tão maligno aos olhos de Deus, que para poder tirar isso, meus irmãos, sabe o que precisou acontecer? Para poder lançar fora toda essa obra do mal que entrou na vida do ser humano, Deus precisou sacrificar o seu próprio filho. O seu maior amor. Sabe por quem? Por nós. Foi isso que Deus precisou fazer. Para que esse pecado realmente viesse a sair, só havia um jeito. De Cristo morrer na cruz por nós. Meus irmãos, e não foi por uma parte, foi por todo o ser humano. Não havia outro meio. Não havia outra possibilidade de sermos libertos do pecado. Foi por causa do pecado que Jesus suou sangue no Getsêmani. Foi por causa do pecado que ele foi cuspido e pregado na cruz. E por que então o Cordeiro de Deus, ele sendo Deus, ele sendo o Senhor, ele sendo o Verbo vivo, ele sendo o Criador, ele sendo o maior de todos? Por que o Cordeiro de Deus se manifestou então para tirar os pecados do mundo? Primeiro ponto aqui, a natureza da missão. Vamos lá. O Cordeiro de Deus veio para tirar o pecado do mundo. E ele não veio para encobrir o pecado. Ele não veio para poder desculpar o pecado. Não. Ele não veio para promover o pecado. Ele veio para tirar o pecado. O ser humano, ele não pode se livrar desse pecado sozinho, não. Ele não pode expiar o seu próprio pecado. Ele é escravo do pecado. O ser humano não pode ser salvo em seu próprio pecado, não. Ele precisa ser salvo do pecado. O Cordeiro de Deus tira o pecado pelo seu sacrifício e não pelos seus milagres. É pelo sacrifício de Jesus. Foi na cruz que o Cordeiro triunfou sobre o pecado. Ele se fez pecado, ele se tornou nosso representante e nosso substituto. Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Para quê? Para sermos salvos do pecado. Deus fez a maior transação do universo. Ele não colocou o pecado em nossa conta, não. E não foi isso que Deus fez, não. Ele transferiu para a conta de Cristo a nossa dívida. Foi isso que aconteceu. O nosso pecado. E depositou em nossa conta. Sabe por que depositou em nossa conta? A infinita justiça de Cristo. Para você poder hoje servi-lo. Para você poder hoje, ter essa certeza. Que um dia estaremos lá no céu. Que um dia estaremos lá junto com o Cordeiro. E lá você vai poder conversar com Ele. Lá você vai poder agradecê-lo. Pessoalmente, não que nós não agradecemos aqui. Sim, mas lá vai ser diferente. Você vai vê-lo pessoalmente. Nós agradecemos aqui, sim. Todos os dias eu agradeço ao Senhor. Por tudo que Ele tem feito por mim. Porque eu era, por aquilo. E realmente eu não sou nada ainda. Mas eu agradeço a Ele. Mas lá você vai poder vê-lo face a face. O alcance dessa missão. O Cordeiro, ele tira o pecado do mundo, ou seja, de homens, de todas as tribos, de todas as raças, perdidos por natureza, e não simplesmente de uma nação em particular. Então veja bem, não foi simplesmente de um povo exclusivo. Não, é todos os homens. Quando eu falo os homens aqui, homens e mulheres. Todas as tribos, todas as raças. É o mundo inteiro. Todo tipo de pecado, ele é tirado. Não há pecado que Jesus não perdoe. Olha, eu quero dizer uma coisa para você. Se é algo na sua vida que você leva muito tempo, se é algo,
que às vezes fica aí te apertando e você acha que Jesus não vai te perdoar. Ó, Jesus, ele perdoa todo tipo de pecado. Você que está nos assistindo em casa, Jesus é o único que pode te livrar dessa escravidão. Ele pode perdoar você. Ele quer te perdoar. Basta você dar o primeiro passo. Basta você entender que Ele é o seu Salvador. Que Ele é o Messias. Que o caminho ali que João estava endireitando era para o Messias passar. Basta você entender que Ele morreu por você na cruz. Ele pode tirar essa angústia do seu coração. Ele pode te libertar desse pesadelo. Oh, Senhor. Não há culpa que Ele não remova. Isso é mais do que um conjunto de pecados de pessoas individuais. É o pecado do mundo inteiro. Não é apenas de alguns, mas de todos. Todo aquele que receber Jesus como seu Salvador. Não é apenas ali dos judeus, como era ali na época. Não, mas também para os gentios. A salvação não é apenas para um povo, mas para todos os povos. Todos aqueles que se arrepender, todos aqueles que quiser ter Jesus como seu Salvador. Ou se você quer ter Jesus como seu Salvador, nesse momento, é só você aí orar no seu cantinho agora. Você nem precisa estar vindo à frente, ou não, ora aí com você mesmo. Ou se você quiser no final do culto falar com o pastor, ou falar com o diácono, quiser conversar e quiser, não, eu gostaria de me entregar a Jesus, fale com alguém no final do culto. Mas o Senhor está te chamando essa noite porque Ele quer te salvar. Ele quer te libertar desse mal. Esse mal que te oprime. Não há pecado que Jesus não perdoe. O Cordeiro é o Salvador do mundo. Jesus é o Cordeiro suficiente para uma pessoa. Ele é o Cordeiro suficiente para uma família. Ele é o Cordeiro suficiente para uma nação. Ele é o Cordeiro suficiente para este mundo. Ele é o Cordeiro que foi morto e comprou com seu sangue os que procedem de toda a tribo, toda a raça, todo o povo, língua, nação. Apocalipse 5 e 9. O sacrifício do Cordeiro é suficiente para todas as pessoas do mundo, mas eficiente apenas para aqueles que creem. Ele é suficiente para todos, mas eficiente para todos aqueles que creem que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo. A eficácia dessa missão, Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, sim. Ele é o verbo, né? Aqui, vamos dizer que o verbo aqui está no presente. Ele é o Cordeiro de Deus. E aqui nós podemos dizer que Jesus, há 2000 anos atrás, né? Ele veio ali. E mesmo nós falando isso nos dias de hoje, é para nós também, porque isso aqui está no presente. Aqui, ele está falando, é hoje, é amanhã, é depois de amanhã. Então, quer dizer, mesmo sendo 2000 anos atrás, mas o efeito da sua morte são tão atuais, como no momento do Calvário. Todos os dias as pessoas são libertadas do seu pecado. Todos os dias as pessoas são lavadas de suas manchas. Quantos não têm tantas manchas? Carregam sobre a sua vida durante tanto tempo. Pessoas que vivem ali com seus sentimentos tão abalados. Pessoas que vivem ali dentro de si com uma escuridão tão grande. Querendo encontrar uma luz. Querendo que o dia venha amanhecer e eles possam ver o sol. Mas eles não conseguem ver. Todos os dias são arrancadas da masmorra, da culpa. Quantas pessoas não levam culpa para si mesmas? Por algo que aconteceu com elas. Tanto na sua família, às vezes com o pai, com a mãe, uma culpa. Alguém que colocou essa culpa tão grande nessa pessoa. E essa pessoa leva consigo durante tanto tempo. Jesus está falando para você que Ele veio para tirar essa culpa. E Ele quer tirar essa culpa da sua vida. Basta você dar o primeiro passo. Eu sei que as coisas, meus irmãos, não acontecem no estralar dos dedos. Mas nós temos que querer continuar vivendo. E Jesus te chama. E não é simplesmente para querer continuar vivendo aqui neste mundo, porque aqui é passageiro. É para continuar vivendo com Ele na eternidade. E Ele chama você. Todos os dias as pessoas são perdoadas e transferidas do reino das trevas para o reino da luz. Se Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, devemos ir a Ele ou vamos perecer. Não há outro meio de sermos perdoados, não. Não. Não há outro meio de sermos libertos dessa culpa e de fugirmos da ira vindoura.
Basta você dar o primeiro passo, porque Jesus está de braços abertos por você. Nós precisamos anunciar ao mundo que Jesus é o Cordeiro de Deus. Nós precisamos falar às pessoas quem é o Salvador. João Batista fez isso, ele apresentou ali Jesus aos seus discípulos, né? Ele não guardou essa preciosa informação para si mesmo. E é isso que nós devemos fazer, nós devemos guardar isso para nós devemos anunciar Jesus para as pessoas. Ele programou essa verdade, preparou o caminho para que outras pessoas conhecessem e seguissem a Cristo. Nós temos a melhor e maior e mais urgente da mensagem, de programar as pessoas quem é o Salvador. Jesus é quem tem a primazia, lá no versículo 30 e 31. Embora ali João Batista fosse 6 meses mais velho que Jesus, né, ele reconhecia que Jesus existia antes dele. Jesus é antes de tudo, pois Jesus é o Verbo eterno, é o Pai da eternidade. Embora nesse momento as multidões procurassem ali João para serem batizadas, ele confessa abertamente que Jesus, e não ele, tinha a primazia. Afirmava que o seu ministério tinha como propósito preparar o caminho para a manifestação de Jesus. Jesus é o ungido de Deus. João Batista, como testemunho presencial, ele viu o Espírito Santo descendo e pousando sobre Jesus. Logo depois do batismo ali do Rio Jordão. Olha só, meu irmão. O Espírito Santo revestiu Jesus em seu batismo. Lendo o livro ali de Isaías na sinagoga, ali de Nazaré, Jesus vai afirmar desse jeito. Lá em Lucas 4, versículo 18. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. Jesus aqui afirmando isso. Às vezes até a gente fala, mas por que está falando que Jesus é o próprio Deus? Tudo bem, meu irmão. Mas só que Jesus também, ele veio como homem e ele sabia também a posição dele. Mesmo ele sendo Deus. Mesmo ele sendo soberano. Olha a humildade de Jesus. Jesus é aquele que batiza com o Espírito Santo. João batizava com água. Quer dizer, era o símbolo, né? Jesus batiza com o Espírito Santo. A partir do momento que você tem Jesus na sua vida, você recebe, você já é batizado com o Espírito Santo de Deus na sua vida. Então não fique preocupado. Quando você batiza, não. Quando você recebe a Jesus como seu Salvador, você já é batizado com o Espírito Santo de Deus. João podia batizar com água, ele podia ali celebrar algum rito meramente externo e simbólico. Mas Jesus podia e pode conceder uma renovação interior. Jesus pode renovar o seu interior, ele pode renovar a sua vida. Jesus ali, ele pode fazer o impossível. Sabe por quê? Porque ele é real. Ele é soberano, ele é o Todo-Poderoso. Para todos aqueles que verdadeiramente se arrepender dos seus pecados e ter Jesus como seu Salvador, ele pode fazer isso por você. O batismo de Jesus é o batismo que nenhuma denominação pode ministrar. Nenhum ser humano tem essa competência. É o batismo que o grande cabeça da igreja, o Senhor Todo-Poderoso, reservou apenas para si mesmo. Porque só Ele pode ministrar. Esse batismo é a infusão da graça no coração do pecador. Essa graça tão maravilhosa é o mesmo que o novo nascimento. Vamos ler lá Atos, capítulo 11, do versículo 15 até o 17. Atos, capítulo 11, do 15 até o 17. Diz assim, eu vou ler aqui na minha versão. Quando, porém, começou a falar, caiu o Espírito Santo sobre eles, como também sobre nós no princípio. E então me lembrei da palavra do Senhor, quando disse: João, na verdade, batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo. Pois se Deus lhe concedeu o mesmo dom que a nós nos outorgou quando cremos no Senhor Jesus, quem era eu para que pudesse resistir a Deus? Meus amados, estou finalizando aqui.
No versículo 34 aqui vai dizer que Jesus é o Filho de Deus. João Batista ali conclui ali seu testemunho acerca de Jesus, afirmando o quê? E ele afirma isso de uma forma categoricamente, que Jesus é o Filho de Deus. Para não ficar só nas minhas palavras, olha lá, o versículo 34. Pois eu de fato, João falando aqui, pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Jesus e Deus, Deus Pai e Deus Filhos, Ele é igual ao Pai. Jesus é eternamente gerado do Pai. Ele é co-igual a Deus Pai. Ele é co-eterno, é consubstancial com o Pai. Quer dizer, ele tem a mesma essência, a mesma substância, é luz de luz. E para finalizar, aqui já é uma outra pregação, mas a partir do versículo 35 aqui, olha só, meus irmãos. João Batista era um homem assim que ele sabia o lugar dele de uma forma que ele pega os seus discípulos e vai falar assim para os discípulos deles: o Messias está aí e vocês têm que segui-lo. Ali 2 discípulos dele, que depois vão virar apóstolos de Jesus, André e Filipe, ele pede para eles seguir a Jesus. Vão seguir o Messias, porque ele é o verdadeiro mestre. Ele é o Senhor dos senhores. João Batista era um homem que não era egoísta, porque ele sabia o lugar dele. Ele sabia que só Jesus poderia fazer muito mais pela vida daqueles discípulos. Ele preparou os seus discípulos, preparou muito bem, mas ele sabia que era Jesus. Curva sua cabeça nesse momento. Olha o Senhor. Você que ainda não tem Jesus na sua vida e você quiser recebê-lo, aí no seu lugar mesmo. Aí você mesmo, você que quer voltar para Jesus, aí mesmo onde você está, olha o Senhor agora. Eu também vou falar uma outra coisa aqui. Você também que conhece alguém, ou um parente, que você gostaria tanto que ele se convertesse, você olha por ele neste momento. Fale com o Senhor. De nós mesmos não podemos fazer nada, mas o Senhor pode intervir. Ele pode, o Espírito Santo de Deus pode ir até essa pessoa e falar com ela, e convencê-la do seu pecado. É lógico que o primeiro passo sempre é nosso, mas orar nunca é demais. Abaixe sua fronte nesse momento, ora ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque Tu és o Messias. Tu és o Todo-Poderoso. Tu és o nosso Salvador. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, porque o Senhor enviou João Batista, para poder preparar o caminho do Salvador. Oh, Espírito Santo de Deus, que maravilha poder estar aqui, poder compartilhar essa mensagem tão maravilhosa do nosso Senhor, do nosso Messias, do nosso Salvador. Oh Deus, obrigado por cada vida aqui, Senhor. Obrigado por aqueles que te servem, aqueles que, Senhor, mesmo que têm as suas lutas diárias, mesmo que tenham as suas dificuldades, mas eles estão te servindo. E eles entendem que o Senhor pode fazer o melhor por eles. Ó Senhor, venha cuidar do teu povo a cada dia. Venha cuidar das mães, das mulheres, Senhor. Ó Senhor, das filhas, das senhoras. Venha cuidar dos homens, dos senhores, de cada filho, de cada um aqui, Pai, de cada criança, cada jovem, cada adolescente. Ó Pai, venha com o teu cuidado sobre cada um. Aqueles que ainda não conhecem Jesus, aqueles que ainda não entenderam que Jesus é Salvador, que o Senhor possa tocar nessas vidas. Que a verdadeira mensagem da cruz possa ser levada a eles. Porque o Senhor é o Salvador deste mundo. É o nosso Cristo. E eu te agradeço, Pai. Em nome de Jesus.